Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial, e essa tá muito especial mesmo, você que tem acompanhado a série sabe, num cenário novo, um cenário bonito, estou me sentindo até em alguns programas aqui desses que tem café da manhã, e a gente vai estar aqui junto com você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, de alguma forma acompanhando essa Escola Bíblica Especial, e nós temos tratado sobre a teologia da família, conversas bíblicas sobre a família. O que eu estou achando bastante interessante dessa série é o fato de tentar compreender a realidade do nosso tempo, entender os contextos da realidade das famílias do nosso tempo, sem perder o elo, a âncora nas escrituras sagradas. Há uma frase que eu sempre gostei bastante, da MPC, Mocidade para Cristo, que dizia mais ou menos assim: no compasso dos tempos, ancorados na palavra de Deus. É isso que a gente tem tentado fazer, entender a nossa realidade, mas sempre baseado e ancorado na palavra de Deus. E nada mais importante do que dizer isso na abertura desta lição, que a gente vai conversar sobre a Bíblia e o divórcio. A Bíblia e o divórcio é o nosso tema de hoje, e para esse tema, e também nós teremos eles aqui num outro tema, como tem sido nessa série de lições, nós estamos aqui com um casal pastoral, pastor Cícero, diaconisa Sônia. Sejam muito bem-vindos a esta série de lições, muito bem-vindos a essa mesa, em que a gente tem um momento aqui de uma conversa agradável, apesar do assunto, começar com um assunto difícil, né? É a questão do divórcio, mas é um privilégio, um prazer receber vocês aqui, pastor Cícero, que eu considero um amigo, que a gente foi criando ao longo do tempo aqui na instituição. Muito prazer estar com vocês, a diaconisa Sônia da mesma forma, e me permita chamá-los de Cícero e Sônia aqui, por favor, na caminhada. Sejam muito bem-vindos, cumprimente aí a nossa audiência. Ok. Obrigado, pastor Júnior. Agradece ao senhor e a toda a equipe, né, da Escola Bíblica Especial pelo convite. É uma honra para nós estarmos aqui com os irmãos e irmãs, você de casa aí. A paz do Senhor Jesus a todos, todas, que a graça de Cristo permaneça sobre nós. E vamos lá, nesse assunto maravilhoso, extraordinário, todavia um tanto complexo, né? É isso aí. Isso aí. Paz do Senhor, pastor Júnior, a paz do Senhor, você que está aí em casa nos ouvindo, seja muito bem-vindo a esta sala. Muito bem, antes da gente entrar na lição, queria conhecer um pouco vocês. Vamos lá, Cícero e Sônia. Sônia e Cícero, quanto tempo de namoro e casamento tem essa história? Eita, vamos lá? Vamos aí, você que é a fera nas datas, né? Dia 17 de novembro a gente faz 40 anos de casado. 40 anos de casado? 40 anos. Que legal, foi. E namoro, quanto tempo teve? 2 anos e alguns meses. Então né? vocês estão praticamente há 42 anos Perfeito. juntos. Mais tempo junto do que solteiros. Perfeito. Né? Começar os meninos. Não vamos dizer não, o pessoal não somar aí, né? É bom de matemática, de exatas, né? Muito bem. E esse casamento, filhos? Graças a Deus. A gente tem aí 3 filhos, né? 2 filhas muito bonitas. E um filho maravilhoso que a gente muito ama, né? É mesmo? Depois... Agora as meninas, as filhas são bonitas, o menino é maravilhoso. Vocês vão tomar uma bronca dessas meninas hoje, viu? Mas os 3 já são casados. São casados? São casados, temos 3 netos. 3 netinhos? 3 netinhos. Olha. Eita, então estão na fase boa. Vamos. Já é a mais velha. Gostando bastante. A mais velha, que é a Raquel, né? Ela é casada com o Dr. Joabe, né? A mais nova, que é a Ruth, é casada com o Elias. E o meu filho é casado com a Tatiane, Nossa Senhora Tatiane, né? E aí os 3 netos. E como chama o filho? O filho é Rubem. Rubem. E os 3 netos, nós temos o Pedrão, que fez 12 anos agora. 12? Quase da altura do vô já. É mesmo. 12 anos. Temos o Brian Nicholas, né? Que também já está fazendo agora em setembro, né? 8 anos. 8 anos. E a Valentina, né? Que é o bebezinho, completou 5 anos no dia 26 de maio. Eita, que é o xodozinho do vô e da avó. Essa turminha é uma bênção, viu? É a única, né? 2 meninos e uma menina. E uma então, menina.
o xodó. Muito bem. Sempre viveram em São Paulo, não? Eles, sim, né? Nós somos da região nordeste do Brasil, estado da Paraíba. Vocês dois de lá? Somos de lá. Se conheceram lá? A minha esposa nasceu nos braços da minha mãe. Minha mãe era parteira, né? Ah, que... E fez o parto da mãe dela quando ela nasceu. Tomou em seus braços. E meio que, Simeão, eis aqui a salvação, meu filho. Né? Pois bem, estamos aí. Nós costumamos dizer, pastor Júnior e querido irmão, irmã, amigo que nos escuta, que a nossa família é mais que 10, né? A gente brinca, né? Porque nós somos 11, né? São 3 filhos, 2 genra-nora, 3 netos e nós 2. Então somos 11, um grupinho de 11. E o pessoal vai poder apreciar aí, ver algumas fotos nossas depois, vão poder ver, né? Que bom. Muito bom conhecer um pouco da história de vocês, ainda que de forma bem resumida aqui, né? Para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, mas é uma proposta dessa série de família, né? Apresentar os nossos convidados que respondem, mas também junto com a sua família, porque dá uma base não só do ponto de vista do conhecimento das respostas, mas ao mesmo tempo também da experiência que a vida vai trazendo para a gente, né? Para vocês, para nós, né? Eu vou completar 19 anos de casado esse ano, em dezembro, e já mais 4 anos de namoro, então aí já está nos 23 anos Legal. Juntos. E é muito importante a gente ter essa referência para quem está nos acompanhando, para a gente conversar dessa série da família, como bem disse, tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista da realidade que as famílias enfrentam. As famílias cristãs, as famílias promissistas e todas as famílias da terra, né? Todo mundo aqui da Escola Bíblica Especial sabe, por vários comentários meus, o pastor Cícero também, Sônia também. A minha área, eu sou muito apaixonado pela missão da igreja. Glória. E o Abraão lá que recebe aquele chamado, né, para sair da terra dele, sair de perto da família, seguir o caminho com a Sara, ele é chamado assim para ser bênção para todas as famílias da terra. O evangelho é uma mensagem de bênção para todas as famílias da terra. O conhecimento de Jesus, ele foi feito não somente para os de dentro, mas para todas as pessoas. Só que as pessoas enfrentam as suas crises, enfrentam as suas dificuldades, e hoje a gente vai se concentrar no divórcio. O texto base: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Aproximaram-se de Jesus, né? Perfeito. Para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha aí. Já era uma situação lá e então. Já era uma preocupação antiga. E, óbvio, pô-lo à prova significa dizer que os fariseus pegam um tema que tem uma certa polêmica e querem deixar Jesus constrangido, né? Mas é muito interessante saber como Jesus é bom de resposta, né? Jesus, ele sempre tem uma forma de responder que desarma os seus acusadores, aqueles que o interpelam. E a gente vai seguir agora, a partir de agora, o padrão da nossa escola bíblica aqui, seguindo as perguntas. Temos um cafezinho aqui, ó, tem um pãozinho ali, tem um bolinho aqui, querendo se servir, fiquem à vontade. Depois que eu fizer a pergunta, eu vou servir um cafezinho aqui para mim. Enquanto vocês respondem, se você está em casa aí com o seu café, você pode também se servir e participar dessa mesa aqui tão especial junto com a gente. Vamos lá. Pastor Cícero, diaconisa Sônia, Cícero e Sônia, vamos seguir nas perguntas, porque nelas a gente vai conseguir desenvolver o assunto, ok? Amém. A primeira questão, ela fala sobre a ideia se nos planos de Deus o casamento é uma união indissolúvel. Então, antes de falarmos sobre a questão do divórcio e a sua realidade, porque ela é uma realidade presente no Brasil, ela só aumenta, na verdade, os últimos anos têm mostrado que a taxa de divórcio no nosso país só aumenta, e não aumenta somente entre não cristãos, ela aumenta também entre os cristãos, infelizmente. Mas antes da gente falar propriamente do divórcio, vamos só pontuar a questão do casamento. O casamento é indissolúvel? Olha aí, ó. E eu vou pegar um café enquanto você responde. Fica aí, pastor. Então, prezado irmão, irmã, amigo que nos ouve, a pergunta ela é muito pertinente, e a ideia de se é indissolúvel o casamento, eu acho que numa resposta mais objetiva,
seria afirmativo, né? Sim, o casamento ele é indissolúvel. Mas como, né? Como entender que o casamento é indissolúvel dentro do contexto social que nós estamos vivendo hoje? Percebe-se, como o senhor bem já disse, pastor, os índices de divórcio em ordem crescente. A gente tem um dado na nossa lição aí de 2022 em comparação a 21, de um crescimento de divórcio de 8,6%. Quer dizer, é muito. Aí quando ele vai dar números exatos, 386.813 em 2021, e em 2022, 420.039 divórcios. E como o senhor já bem alertou, é complexo porque isso afeta toda a sociedade, todas as camadas sociais e, infelizmente, inclusive, a Igreja de Deus. Mas como a gente está falando sobre a Bíblia e o divórcio, independentemente do que está acontecendo, já aconteceu e está acontecendo nos dias atuais, percebe-se que a Bíblia ela é uma voz que direciona o que sugere, né, o direcionamento do comportamento humano. Então, a proposta bíblica é que o homem e a mulher casados não se divorciem. Por quê? Por quê? Porque o casamento ele é uma união promovida por Deus. O texto vai dizer que, lá do Gênesis, que Deus fez homem e mulher. E ele coloca nesse homem e nessa mulher uma capacidade de atração de um pelo outro, de modo que, mais ou menos assim, Sônia, o pessoal fala de amor à primeira vista, né? E não sei se você acredita sobre amor à primeira vista, enfim. A gente não foi, acho que não foi a primeira vista, né? Foi a segunda, a 10ª, a 5ª, sei lá, não me recordo. Mas a gente tem uma atração que é muito divina. É muito divina. A expressão bíblica vai dizer que foi Deus que uniu o casal, e eu não tenho dúvida disso. E lá no finalzinho desse texto, o texto vai dizer que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por isso a proposta bíblica é de que o casamento ele deva ser indissoluto. Ele precisa permanecer, pastor Júnior. Muito bem. A gente tem uma realidade que não é... A realidade nem sempre é assim. Eu tenho sentido nos aconselhamentos, nas conversas e nos últimos casamentos que fiz, as novas gerações, que é quem está casando agora, né? São os jovens, né? Vocês se casaram jovens, eu me casei lá atrás mais jovem também. As novas gerações, elas olham para o casamento numa perspectiva menos... esse valor da indissolubilidade, se é que a palavra está correta, né? É isso mesmo. Para ajudar a Natália, que está Ok. fazendo as libras com a gente hoje, essa indissolubilidade do casamento é algo que já não vem na raiz da percepção de quem se casa hoje. Eu já ouvi uma vez, falo isso com bastante tristeza, e já faz muitos anos atrás, hein? Deve ter uns 10 ou 12 anos, de uma diaconisa, dizendo assim, não, minha filha vai casar, mas se ela não for feliz, que separe. Meu pai. Veja, dentro de um contexto... Por quê? Porque, de alguma forma, a gente perde... Eu acho interessante, Jesus, porque a pergunta é sobre divórcio e o texto que o senhor já citou, né? Uhum. Os versos de 4 a 6, que é pós o texto base de Mateus 19 aqui, Uhum. a ideia é Jesus ele não foge da questão, né? Ué, vocês não leram o que está lá desde a criação? Desde o princípio. Desde o princípio, o Criador faz homem e mulher e os une, e eles vão ser uma só carne. Então, o que Deus une, que ninguém separe. Jesus não foge da resposta. O casamento foi feito para a vida toda, né? Olha aí, ó. Casamento o casamento nem sempre é possível. A gente vai conversar sobre isso. Perfeito. Mas ele foi feito para a vida toda. Tem um item interessante ainda aí, pastor, nessa pergunta, ao meu ver,
é que o texto vai dizer assim, portanto, né, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, né? Isso. Olha como é forte isso, porque a casa dos nossos pais é muito gostoso, né? Uhum. É muito bom, é onde a gente nasce, cresce, desenvolve, recebe o amor, o carinho, o tratamento. Mas chega um momento, que é esse que Deus diz, agora é a hora de eu unir esse irmão, essa irmã, alguém, e aí Deus une. Então, essa atração, essa união que deriva de Deus, ela chega a permitir que a gente queira deixar a casa dos nossos pais, que é um ambiente aconchegante. E a gente sai, corta aí o cordão umbilical e vai viver, né, a vida a dois, debaixo da bênção de Deus, na união que Deus gera. Então, é muito relevante o casamento, de fato, né? Então, Sim. portanto, ele deve ser indissolúvel mesmo, pastor, segundo as Escrituras. Então, a Bíblia, ela não é favorável ao divórcio, né? Na sequência, a gente Sim. percebe aí alguns detalhamentos sobre a sequência desse importante tema, né? O que eu achei interessante aqui é quando Deus fala assim, o Criador os fez homem e mulher. Por isso, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Após o casamento, ele fala portanto, né? Isso. Ele fala, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, né? Exatamente. A partir desse momento que se une em casamento, a proposta do Criador é que eles não se separem, porque na verdade agora é um só, né? Verdade. É como, do ponto de vista bíblico, talvez, é como cortar um pedaço do próprio corpo, né? É arrancar um pedaço do próprio corpo. Quem arrancaria naturalmente um pedaço do próprio corpo? É bem verdade que é muito provável que tem pessoas divorciadas, inclusive que estão nesse processo assistindo a gente agora. Calma, fica com a gente, Perfeito. né? Perfeito. Eu acho que a primeira resposta é simplesmente assim, biblicamente, o casamento é indissolúvel? É. O casamento é indissolúvel, né? É isso que a palavra de Deus apresenta. Uhum. Nessa linha da família, eu só queria deixar uma outra, eu acho que é uma dica importante para pais, olhando para o outro lado, né, pastor? Uhum. A questão para os filhos é aconchegante, mas em algum momento, por conta da atração física, da questão da maturidade que traz a autonomia financeira, o filho e a filha querem seguir em frente. Pais, por vezes, e aqui vai uma dica para você que é pai e mãe de um jovem que está casando aí, por vezes pai e mães, por vários motivos, passam a amar mais o filho e a filha do que a esposa ou o esposo. Concentram toda a energia na vida do filho e da filha. Eu sei que vai doer um pouco agora, mas às vezes vocês pais, nós pais, atrapalhamos a possibilidade do filho deixar pai e mãe. Porque a gente faz esse processo de proteção, né? A gente fica abraçando, o menino já está grande, a menina já cresceu. A proposta bíblica é que deixe pai e mãe, e os pais ficam lá segurando, mimando, né? Protegendo demais, não deixando o filho e a filha seguir em frente. E por vezes pais atrapalham no sentido, inclusive, de chegar no ponto do divórcio, porque ao invés de deixar os dois seguirem e entender que ali precisa criar um processo de maturidade, ficam segurando demais, né? Por isso que eu acho que o principal amor das escrituras sagradas, representado entre Jesus e a igreja, é entre um marido e uma mulher, porque é um amor que envolve, e aí eu volto para você, casal, no processo aí das dificuldades do casamento, o amor de marido e mulher envolve intencionalidade e decisão. Filho não. Filho a gente faz a pior besteira, a gente vai amar. Não é verdade? Plenamente. Tem mães, eu falo isso com tristeza e com dor, tem mães que têm filho na cadeia e ama esse menino, esse homem ou essa mulher. Marido e mulher não é esse amor do sangue, é um amor da união, da decisão. Deixa pai e mãe, se une e agora são um só. É uma decisão e a Bíblia entende que essa decisão vale para a vida. Vamos em frente? Pois bem, vamos lá. Agora vamos lá então. Onde surge o divórcio? Por que surge o divórcio? Eu acho interessante essa resposta de Jesus também. Se o casamento é indissolúvel, então como surge o divórcio? Qual que é a resposta de Jesus para isso, gente? Olha aí.
conquanto Jesus, a Bíblia estabelece que o casamento ele é indissolúvel, né? Todavia, o divórcio apareceu. Infelizmente, e acho que por isso nós estamos tratando desse tema hoje aqui, né? Quando Jesus é indagado, quem pergunta para Jesus, como o senhor já antecipou, tenta pegá-lo de alguma forma, né? Eram opositores do Senhor Jesus. E quando Jesus responde que o casamento deve ser indissolúvel, eles se reportam a um acontecimento nos dias de Moisés, né? Quando Moisés ele acaba, por uma circunstância complexa, dando autorização para a deliberação de carta de divórcio. E aí é tanto que esses indagadores de Jesus chegam a entender que Jesus está dando uma resposta equivocada. Equivocada, né? E Jesus, ele explica, olha, mas no começo não foi assim. Quando Moisés, ele outorgou o direito à carta de divórcio, ele fez com base na dureza do coração das pessoas da sua época, né? Então nós vamos compreender que o divórcio, ele se inicia lá no pecado, na verdade. Quando o capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo da queda, né? Quando nossos pais caem no pecado, a partir dali o coração endurecido, o coração que ele deixou de obedecer à ordem de Deus para não comer do fruto proibido, a partir dali, pastor Júnior e demais telespectadores, nós passamos a uma série de acontecimentos contrários à vontade de Deus. Inclusive, nasce aí o divórcio. E aí Moisés, ele, pela dureza do coração dos seus contemporâneos, ele permite, então, a outorga de carta de divórcio, infelizmente, né? Infelizmente. Nasce na dureza do coração, pastor. Nasce na dureza do coração. Eu penso que essa é interessante porque Jesus ele vai na resposta da ordem criada, né? A intenção do Criador é que se case e não, portanto, agora são uma só carne, como disse bem a Sônia, né? Só que o ser humano caído, acho bastante interessante essa fala sua, pastor Cícero, a gente tem que guardar isso muito bem. O divórcio é um dos aspectos decorrentes dessa dureza de coração, né? Tem muitos outros, né? Muitos outros fatores. A gente se tornou mais difícil de se relacionar, a gente tem dificuldade com o nosso trabalho, a gente se tornou pessoas que se magoam com muita facilidade, se irritam com muita facilidade. Então, assim, são várias áreas do comportamento humano em que essa dureza de coração, esse afastamento da presença e do cuidado de Deus fez com a gente. E nenhum ser humano está livre disso. E agora, eu acho que a lei de Moisés, em Deuteronômio 24:1, se eu não me engano, é onde está citado esse texto. Perfeito. Oferece, por conta da dureza de coração do homem, um caminho. Naquele momento, é um caminho, inclusive, maior de proteção, e a Bíblia é genial nisso, né? Da proteção do mais fraco, vamos pensar assim. Uhum. Órfãos, né? Viúvas. E nesse caso é uma proteção para a mulher, né? Porque a mulher sem a carta de divórcio na mão, ela está numa situação, numa sociedade paternalista, né? O homem simplesmente mandava embora. Verdade. Não quero mais. Devolve para o pai. Só que a carta de divórcio, ela, por conta da dureza de coração, e aqui não estou tratando do mérito, né? Se o marido é que estava certo, a mulher que estava certo. O fato é, naquele contexto histórico, quem ficava numa situação de um perigo social, financeiro, era a mulher que, sem a carta de divórcio, não poderia ter um novo casamento, né? Uhum. Então ali há uma proteção por conta nunca foi a intenção do Criador, mas por conta de uma sociedade que apresenta uma dureza de coração, você precisa gerar proteção para quem sofre. E a carta de divórcio é uma garantia de que aquele homem já não mais tinha, né, como pertencimento. Eu sei que
para algumas pessoas, principalmente mais jovens, esses termos causam até um certo, como assim? A mulher pertencia ao homem, né? Mas naquele contexto, de alguma forma, a carta de divórcio dá essa liberdade da mulher ter um documento que lhe autoriza a seguir em frente. E Jesus fala que não era a intenção, mas isso foi necessário porque o homem, a humanidade se tornou endurecida e se distanciou de Deus, né? Perfeito, pastor. Vamos em frente, porque agora sim, então o casamento é indissolúvel, o divórcio surge por conta da dureza do coração humano. Exato. Do ponto de vista bíblico, a terceira pergunta caminha nessa direção. Quais são as duas situações em que o divórcio é permitido? De novo, a gente aqui vai lidar com a Bíblia e a realidade. Perfeito. Né? Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo que se divorcia por esses dois motivos aqui. Mas, vamos lá. Quais são as duas situações que o divórcio é permitido pelas Escrituras? Perfeito. A gente consegue ver aqui em Jesus, né, na resposta que Jesus faz aos seus indagadores, Jesus permite ali, ou diz que uma das causas, ou a causa, né, na versão de Jesus, a causa seria a infidelidade, né? Então a infidelidade justificaria aí, apesar da dor, do sofrimento do divórcio, justificaria aí a ocorrência dele, porque a proposta do casamento é de que os cônjuges se mantenham fiéis um ao outro. E essa infidelidade, Jesus dá um nome para ela, chamando de adultério mesmo, né? Então, o adultério é uma causa que, biblicamente, o divórcio ele pode ocorrer, né? Ele pode ocorrer. Mas, assim, a gente tem, além de Jesus, né, a gente tem aí uma fala do apóstolo Paulo mais tarde, que aí eu já acho um pouco mais complexa, tá? Sim. O tema, ele não é fácil. Eu acho a fala de Paulo um tanto mais complexa, porque ele vai mexer agora aí com a fé das pessoas, não é isso? Com o credo que cada um professa, a sua fé. E ele vai dizer que quando o esposo, lá no texto de Coríntios, né? Ele vai dizer que quando o marido descrente ou a mulher descrente pede o divórcio para o marido crente ou para a mulher crente, pode ser concedido também. Pode ser concedido. Então a gente tem aí nas falas de Jesus e de Paulo, né, duas situações que nesse caso, biblicamente, é permitido o divórcio, né? Essa parte do Paulo eu acho um pouco mais complicada, porque na infidelidade, pastor Mendes e demais que nos assistem, a sociedade, no caso da cultura brasileira, já rechaça mesmo, de fato, né? Mas na questão da fé é muito complicado. É tanto que não é assim, não é simplesmente pegar e largar a proposta, né? Eu acredito que o irmão ou a irmã que está me ouvindo, eu acho que a gente tem um público nos assistindo agora, que tem muitas irmãs na igreja. Acho que o público da igreja deve ser em torno aí de uns 60%, 70%, não sei, eu não tenho esse percentual, mas a igreja ela é frequentada, pelo menos no nosso caso, a nossa denominação, por mais irmãs do que irmãos. Sim. E aí subentende-se o quê? Que essas irmãs são esposas de maridos que não professam a mesma fé que elas. E aí é importante a gente dizer que não é simplesmente assim. O quanto for possível esta irmã compreender o esposo que não professa a mesma fé que ela, que é um direito dele, e que respeitar a fé dele, a escolha dele, no caso, enquanto ele aceitá-la como serva de Deus, ou no caso, alguns irmãos, né, que as irmãs, Sim. Vice-versa, né, possam tolerar a irmã também, que não quer vir seguir a fé que ele segue. Eu acho que enquanto o casal se entender, ainda dá para se manter com o casamento firme, Sim. evitando separar, mesmo por essa permissão. Aqui é na pior das hipóteses, aqui, pastor.
É quando não tem mais jeito, né? Eu penso que é isso, quando não tem mais jeito. Quando você não quer negociar a sua fé, porque a fé não tem como negociar. É. Acho que é por aí, companheiro. Penso que seja isso. Sim. Esse tempo de pastor que a gente tem, a gente nunca ouviu um caso assim, eu estou me separando por conta que o meu marido não é evangélico, né? As irmãs estão sempre ali orando pelo esposo, Sim. pela conversão do esposo, né? Então é difícil ver assim, estou me separando por Graças a causa Deus, né? do meu jugo desigual, né? É um conselho até de Paulo, né? Que as esposas, as mulheres que não têm os seus maridos na igreja, eu acho que Paulo cita exatamente nessa direção, né? Mas vale o inverso, né? Sim. O inverso também vale. É a ideia de orar por ele, né? Uhum. Manter-se na fidelidade do casamento, respeitando. Então, existe esse conselho de Paulo, mas também ele dá essa abertura aqui, né? Se for para separar, se principalmente a parte não crente, vamos pensar assim, né? Pedir o divórcio, tem essa base bíblica aqui de permissão, né? Eu me lembro aqui, pastor, eu acho que não está aqui na lição, mas faz parte do tema, nesse quesito aí desse cuidado. Parece que tem uma fala de Pedro, né? Pedro vai falar isso lá na frente, às irmãs, né? O cuidado que as irmãs devem ter, as irmãs crentes, a fim de que elas se ataviem com um bom testemunho junto às suas famílias, que sem palavras, por vezes elas conseguem ganhar os seus maridos. A mulher sábia edifica a casa, né? A gente vai ter lá ali o provérbio também. Então penso que se a gente não pegar essa colinha aqui de Paulo, de que pode, na pior das hipóteses, mas fazer o sacrifício, né? Se inserir aí na missão de conquistar inclusive o esposo, a família, para Cristo, é muito importante as irmãs tomarem esse conselho, bem como os irmãos também, né? No caso, acho que o contexto serve também para os dois gêneros, né? O que a lição mostra, talvez um ponto importante de destacar, é que o divórcio, ele é possível de acontecer, ele acontece, mas há uma banalização, né? Alguns comentaristas aqui na própria lição falam, né, que essa coisa que desagrada, aquilo que é uma coisa vergonhosa, algumas vertentes das correntes dos rabinos judaicos apontava para, assim, uma mulher que não sabe fazer uma comida. Meu pai. Deixar queimar o arroz, Deixar né, pastor? queimar o arroz, ela não sabe cozinhar igual a minha mãe. Não acho que isso aconteça mais, né? Não é um dos motivos, mas assim, é muito comum ouvir assim, acabou o amor, incompatibilidade de gênios, né? Ela... Mas tem uma outra situação aí. No caso dele da banalização, se porventura encontrasse uma irmã mais bonita, mais bonita do que a que ele tinha. A gente estava perdido, né, pastor Cícero? Para achar um homem mais bonito que nós tá fácil, não tá não? Ô, meu pai! Ainda bem que falou o homem, né? Porque senão tava... Olha aí a irmã Sônia aí. A irmã Sônia tá pentecostal aí, hein? Mas a senhora acha esse homem bonito, né? É lindo demais. Olha só, Glória a Deus. Declaração de amor aqui. Mas você tem que devolver agora, né? Ô, rapaz, olha aí, eu acho que os caracteres da Sônia, né, são relevantes demais para a nossa união, né? Mas além dos caracteres, né, da vida moral e santidade, é uma santa essa mulher, pastor, viu? Bom, para conviver comigo tem que ser santa, né? Mas além disso, eu acho ela muito linda, né? A Sônia é muito linda mas assim, eu acho que esses caras que quiseram banalizar a leitura da beleza, né? A gente, ela também conta, ela é relevante, pode ser. Mas eu acho que o amor, né? O amor, ele fala mais alto. As cumplicidades. A gente tem 40 anos de casados e é interessante que eu costumo dizer que esses 40 anos que a gente tem de casado dá para dobrar para 80. Amém. Porque a gente vive... Não, dá para dobrar já o vivido. Porque a gente vive 24 horas junto. Entendi. A gente faz tudo junto. Já é 80. Pegando o dia e a noite, né? Pegando o dia e a noite. Sim. Eu gosto de multiplicar aí nesse sentido. Que bom, que bom. A gente vive muito junto, a gente faz tudo junto, graças a Deus, né? Então a gente tem muita cumplicidade. Legal. Assim, tem hora que ela olha para mim, eu olho para ela, sem dizer nada, a gente já entende o que um e o outro tá pensando. Ou por vezes a gente começa resmungar uma música da igreja, daqui a pouco tá cantando a mesma música, parece que os pensamentos estão ali interligados, né? Então, acho que a beleza a gente tem esse cuidado com o marketing pessoal, toma banho todo dia, penteia o cabelo, né?
Mas além da beleza, né? Eu acho que beleza não se resolve, porque a beleza, ela tende com o tempo, de repente, aí Sim. a se desmoronar, a se perder. Eu acho que as cumplicidades, o amor é muito mais relevante para a conservação do casamento. No caso aqui, é o contrário. Os caras estão querendo pegar um pretextozinho aí, né? Inclusive a beleza, para dar a carta de divórcio. Era o pensamento de alguns rabinos, né? Sim, eu acho o testemunho meu, deve ser o de vocês também, acho muito difícil que não seja. Não é fácil se manter casado 19 anos, que dirá 40. Tiveram os dias difíceis, Com certeza. tiveram os momentos, Com certeza. Com se a certeza. gente fosse honesto, teve aquele dia assim difícil, que às vezes até chegou ao ponto de falar, por que me casei? Isso faz parte. Agora, quando a gente vencer esse processo, é a beleza do casamento. Perfeito. De ganhar intimidade, de ganhar essa cumplicidade. Mas não há casamento que não passe por momentos de crise. Não tem. Nós chegamos a fazer, me permita, fazer série de sermões na igreja sobre a família. Naquele mês de maio, que na Sim. cultura é mês da família, nós entendemos que não existe família perfeita. Isso é um mito, né? Não existe casamento perfeito. Isso é mito. Né? Agora, nós estamos falando aqui de um casamento duradouro, porque a Bíblia, ela antagoniza o divórcio com essas duas permissões que nós conseguimos olhar em toda a Bíblia. Sim. Nós conseguimos achar essas duas permissões aqui e uma delas ainda dá para a gente trabalhar bastante, né? Aliás, mesmo no aspecto da própria infidelidade, há casais que se amam tanto que acontece um deslize e eles conseguem se perdoar Perdoar e e seguir. tocar a vida. Sim. Nos dois âmbitos ainda dá para evitar, pastor, Sim. porque dá para conciliar dependendo do contexto, da situação. Sim. Né? Claro, agora, em acontecendo, ambos estão, pela Bíblia, autorizados a encerrar o relacionamento por uma questão mesmo de decisão ali com esses tipos de acontecimentos, que é a infidelidade ou a concorrência à fé do irmão da irmã. Essa banalização, ela chega naquele ditado popular, né? Homem só muda de endereço, mulher só muda de endereço, filho só muda de endereço. Ou de nome, né? Ou de nome. Porque assim, eu vou me separar porque cozinha mal, ou porque eu não gosto do jeito que ela ou ele trata a mãe, enfim, questões banais. O outro relacionamento vai trazer os mesmos outros problemas. Não há casamento perfeito. Não há casamento perfeito, pastor. Mas assim, na aquisição do casamento, é importante que quem vai casar assuma a responsabilidade de conhecer o seu cônjuge, porque é uma decisão para a vida toda. A vida toda. O conhecimento é relevante, né? Eu acho que é um detalhe aqui que tá um pouquinho fora mas para casar precisa conhecer. Sim. Nos tempos mais clássicos, o namoro era para se conhecer. A minha esposa nasceu nos braços da minha mãe. Mas nós namoramos mais de 2 anos. Por quê? É diferente. Ela nasceu, cresceu ali pertinho. Nós somos do mesmo sítio, não é da cidade. Nós somos bichinhos do mato mesmo, né? Mas assim, quando você namora na cultura clássica, a gente queria se conhecer de fato. Sim. Então a gente trocava ideias, como que vamos ser, o que a gente vai fazer, quantos filhos vamos ter, vamos conversar. Então a gente namorava para conversar. Era um tempo mais remoto, né? Então era um beijinho aqui na face, né? Aquele beijinho na face. Segura o homem aí pra ele não falar muito. No Isso, dia. Dá um beliscando nele. O beijo na face e acabou. Mas o resto era conversa, era conhecimento. A proposta é essa, né? Pois bem, vamos lá. Mas é isso, tem aquele ditado, né? Que a gente faz o contrário, né? No namoro, o olho bem aberto, né? Casamento fecha o olho, né? Isso. A gente é o contrário. No namoro fecha muito o olho, aí no casamento fica com o olhão aberto e tudo vira um problema. É isso aí. Mas tá bom. Bom, biblicamente a gente já resolveu a questão. Casamento é indissolúvel. Perfeito. O divórcio, ele existe, inclusive, biblicamente, na lei de Moisés, por conta da dureza do coração humano. Existem razões sólidas e bíblicas para que o divórcio seja uma realidade legítima, que é o adultério, que é a questão da fé. Mas, contudo, entretanto, apesar, porém, Ô, meu pai. as pessoas se divorciam.
Tem muita gente que está nos Infelizmente. assistindo que talvez está no segundo, no terceiro casamento, estão na igreja. Às Infeliz- vezes sofrem o julgamento das pessoas que talvez não passaram pelo processo do divórcio. Algumas foram por divórcios dentro da legitimidade do texto bíblico, outras não. Então agora a gente entra no ponto mais, talvez, importante para a gente tentar fechar uma ideia, uma teologia sobre esse assunto do divórcio, né? Apesar do divórcio sempre ser pecado, Deus pode perdoar pessoas que cometem esse pecado e restaurar a vida destas, usando-as inclusive em sua obra. Meu pai. E alguns têm dificuldade de aceitar. Tá. Mas eu acho que esse ponto é importante a gente conversar para o bem da vida cristã, de quem passou pelo divórcio e também dos irmãos que não passaram, para que haja um pouquinho mais de doçura diante de uma situação tão difícil da vida. Porque nunca, por mais que a pessoa queira, por mais que seja banal, das pessoas que eu já conversei sobre o assunto, nunca é feliz. Sempre há sofrimento e dor. Mesmo que os dois queiram, há um sofrimento e dor envolvido e que às vezes falta doçura da igreja e das pessoas para lidar com o pecado, com o erro, sim, das pessoas. O que a Bíblia fala sobre isso? Perfeito. Eu gosto muito de tratar do amor de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, né? Todas as pessoas. A gente trata aqui de 40 anos de casados, mas a gente, nesse casamento, né, a gente tem a bênção de Deus e caminha com Ele, mas a gente tem muito temor e medo de se divorciar numa manhã, porque temos todos uma passividade, somos todos seres sociais, passivos de acontecimentos drásticos, inclusive do divórcio. E agora é uma realidade, pastor. Conforme tudo que a gente já viu, aqui nós temos uma realidade que acontece nas famílias. Nós começamos dando estatística de crescimento de divórcio. E, infelizmente, não só pelos motivos bíblicos, mas por motivos extra-bíblicos, não bíblicos, né? Por desejo das pessoas ou desentendimento das pessoas. Então, elas se separam. Nós vamos compreender que quem se separa fora dos padrões bíblicos comete o pecado, mas não é um pecado que não caiba também aí a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus para essas pessoas. É pecado, está caracterizado biblicamente que é pecado. Mas nós não só pecamos no divórcio, nós pecamos de diversas maneiras, infelizmente, né? E assim como Deus perdoa qualquer outro pecado, Ele também perdoa a quem se divorcia. E a igreja, ela precisa fazer essa leitura. Nós precisamos fazer essa leitura na nossa sociedade, no nosso contexto social, na comunidade, no entorno da nossa comunidade. Por quê? Porque a igreja é uma casa que recepciona, é a casa de oração para todos os povos. Isso, todas as famílias da Terra. Todas as famílias da Terra. Mas não só isso, pastor. Inclusive, infelizmente, a estatística mostra que na própria igreja nós temos famílias que se divorciam por motivos não bíblicos. Mas nós compreendemos que assim como Deus, Ele delibera perdão para estas pessoas, o divórcio, apesar da complexidade, da dor, das consequências que ele traz, mas ele é um pecado perdoável. Ele é perdoável. E Deus, mesmo com essas pessoas, depois que elas passam por esse processo do divórcio, elas ficam ali na passividade de serem usadas por Deus na missão de Deus ainda. É bem complexo, eu espero que você que está em casa aí nos entenda, né, nessa questão. Mas a gente não pode dizer o que a gente pensa apenas, a gente precisa de dizer a questão bíblica. Então, biblicamente, nós vamos encontrar, parece que aqui no texto a gente tem a mulher samaritana, que tinha tido, que no capítulo 4 de João, né, tinha tido diversos relacionamentos. Sim. E Deus, o Senhor Jesus, né, faz dela uma missionária que ganha muita gente para Jesus. Sim. Então a gente fica nessa aí de acreditar que, de fato, Deus perdoa, a igreja precisa perdoar e admitimos toda uma possibilidade de Deus usá-las ainda na missão dele. Esse negócio de Deus é muito fantástico, muito maravilhoso, né? Extraordinário. Eu colocaria questões contemporâneas aqui,
Muitas são banais, e a gente vai tratar disso aqui na aplicação, né? Da valorização do casamento, do tratamento do divórcio com seriedade, né? Mas hoje, assim, nós temos questões muito sérias no nosso tempo, que eu acho que é a mesma coisa que Paulo faz, que Jesus faz e que Moisés fez por conta da dureza do coração, são pontos importantes do ponto de vista pastoral. Violência doméstica. Violência doméstica é um caso gravíssimo, né? Como é que você vai deixar uma esposa e filhos debaixo de um homem violento e ainda se apropriar da palavra de Deus para dizer que tem que permanecer debaixo de uma violência? É pecado a separação? É pecado. Vai precisar de perdão? Vai precisar de perdão. Então esse é um caso seríssimo. Não é banalizar o divórcio, né? Quando a gente fala de adultério, né? Você tem o adultério virtual hoje em dia, né? Perfeito. A pornografia é um mal que afeta homens. A gente acha, pelo menos pelas estatísticas, que afeta mais os homens, mas também hoje afeta as mulheres. A pornografia é um mal que tem destruído muita gente. Então, assim, você tem questões sérias hoje em dia, que por conta da dureza, para ficar na Bíblia, né? Perfeito. Para ficar com Jesus, por conta da dureza do coração humano, a gente precisa aconselhar famílias que estão vivendo em situações que às vezes não é exatamente aquele divórcio clássico, é aquele adultério clássico, mas existe ali contextos em que o divórcio ele não é uma banalização. Em todas essas questões há a possibilidade sim do perdão e da restauração. Eu penso que há. Eu penso que pastoralmente eu não conheço um pastor que chegue numa casa para dizer que a primeira alternativa depois de ouvir a história é falar assim: se divorciem. Misericórdia. Acho que eu não conheço esse pastor. Eu também não. Acho que o papel, a gente está completando 25 anos de ministério pastoral, né? Oficialmente. Afora aí uns 15 anos que a gente trabalha em frente da obra. Então a gente está perto aí de 40 anos de ministério. Na verdade, eu cheguei na igreja aos 16 anos, né? Com 2 anos eu já era diretor de igreja e migramos aí. Mas assim, a igreja, o evangelho, o pastor, a liderança deve sempre trabalhar na ideia da conciliação e na reconciliação. Isso. Das questões. Até mesmo no comportamento bíblico. Irmã, sim, você foi traído, irmão? Você foi traído? Você suporta, cara, vencer essa traição por amor. Você respeita seu sentimento. Eu acho que no aconselhamento cristão, a gente precisa ter aí uma empatia ao sentimento que está no coração da pessoa. sim. Seja ela ofendida, seja ela traída, seja ela em que aspecto for da aprovação bíblica para o divórcio, a reprovação bíblica para o divórcio, eu compreendo que o pastor ele deve aconselhar sempre o rumo a uma conciliação e uma reconciliação. Não tendo mais jeito, Isso. aí sim, a gente tem que respeitar as decisões das famílias, mas o papel da igreja é esse, o papel do ministerial é esse, pastor. E tratar. E pastorear o divórcio. Perfeito. Pastorear os divorciados. Pastorear a nova família que vai surgir aqui. A outra ali que talvez seja o homem ou a mulher que vai demorar para se casar ou não vai se casar mais. Enfim, pastorear essas pessoas. A igreja, ela vai tratar sempre biblicamente. E é bíblico pastorear essas pessoas porque tem outros pecados. A gente não pastoreia os outros pecados. A gente não cuida das pessoas. A gente não tenta fazer com que essa pessoa de novo tenha a sua identidade renovada em Cristo para seguir em frente. Nós precisamos ter essa compreensão de amor e misericórdia. O divórcio entristece o coração de Deus, entristece o coração de um pastor. Quem faz um casamento e vê aquele casal se separar, entristece o nosso coração de ter acompanhado aquele casal e aquele casal ter se separado. Mas agora, não teve alternativa, é cuidar, é pastorear. Amar, servir e ainda entender que eles podem ser usados por Deus na missão. Exatamente, que é o caso da samaritana. Jesus, ele trata com uma cidade inteira por meio de uma mulher que passou por 5 casamentos e está com um que não é dela. A gente não sabe entender exatamente o que é isso. Se ela não tem uma carta de divórcio para estar com ele, se há ali um adultério, uma infidelidade presente naquela história. O fato é que é uma mulher que teve uma história de vida muito triste,
mas que Jesus dá uma grande lição. Ela também pode ser usada para missão. Glória a Deus. Amém? Amém. Faltou alguma coisa, Diaconisa Sônia? Tá completo. Tá bom? Tá ótimo. Então tá bom. Vamos seguir para fechar aqui, irmãos. Olha, nas aplicações, então, do Vivendo em Família, você que está acompanhando a gente até agora, são duas. Combatamos o divórcio. Ele existe pela dureza do coração humano. Esse combate não é um combate, Oh, meu Pai amado. né? É um combate em amor, né? Um combate. Apresentar a verdade bíblica. Paulo fala, né, que a verdade precisa ser dita em amor, que é o que a gente tentou fazer aqui hoje. A gente não pode... Jesus não fugiu da realidade de que no plano do Criador o divórcio não existia. Eu acho interessante, pastor, quando a gente consegue nomear, né, o pecado. Dar nome ao pecado, isso se usa muito em pequenos grupos, em células, né, bases, quando você tem ali uma proximidade para conversar, chega um momento de compartilhamento ali, dependendo da situação, ou num discipulado você vai fazer com alguém, e esse alguém ele confidencia com você as suas dificuldades, os seus pecados. Acontece isso nos relacionamentos e discipulados, enfim. E eu acho que dar nome ao pecado é uma forma que a gente tem de encará-lo. Sim. Penso que seja, né? Sim. E aí, aqui, o divórcio, a gente não pode tratar ele com minimização das consequências que ele promove. Sim. Então, o nome dele é pecado, divórcio. O nome mais apropriado para ele é um pecado contra, né, as escrituras, não é isso? Quando não alcança aqueles dois propósitos citados por Jesus e Paulo. Contra a família também. Contra a família, contra a sociedade, contra a comunidade cristã, contra tudo. Então traz muitos males. Aqui a gente vai entender que ele chega a ser como facão. Ele vai ser usado como facão? É isso? Isso. Que corta, e quando corta, você sente dor. É muito complicado isso. Muito complicado. Então, não existe divórcio que não traga consequências, dores. Então, um pai que vê uma filha se separar, um filho se separar, sofre por demais. A consequência, as consequências, vamos pluralizar, porque são diversas, né? As consequências são drásticas. O neném que nasceu fruto desse casamento, que agora está em divórcio, o neném, ele tem... Vamos trabalhar ali com o que a lei mais trata de guarda compartilhada, que seja. Sim. Mas o neném, ele não vai ter ali a convivência simultânea com o pai e a mãe. Isso. Já vai ser uma situação a lidar pro resto da vida. Então assim, é muito doloroso o processo do divórcio. Então, vale a pena medir as consequências para evitar esse mal que tanto tem atingido a sociedade desde o Gênesis 3. O texto termina aqui, além de termos essa posição firme, devemos ter uma posição misericordiosa diante daqueles que o enfrentam, porque tem isso também que a gente nem deu tempo de tratar, né? Verdade. Tem uma família, você tem pai, mãe, você tem filhos, é muita coisa para lidar, independente da razão, existirá situações para serem pastoreadas e cuidadas, né? E eu achei interessante, eu vi aqui o texto, tem base bíblica aqui, pois o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e os homens violentos. A questão da violência presente aqui do ladinho do divórcio, Perfeito. Né? Deus odeia isso aqui, né? É uma citação de Malaquias 2,16, né? Então, assim, tem nome. Isso tem nome, é pecado. A violência é pecado, o divórcio é pecado, enfim... E aí a gente tem que ter essa postura de ter seriedade com o assunto e ao mesmo tempo ter misericórdia de quem está enfrentando essa situação. E por fim, cuidemos do casamento. Ele existe pela vontade amorosa de Deus. Talvez um dos principais antídotos contra o divórcio é lutar por casamentos saudáveis, né? Lutar por casamentos saudáveis como forma de testemunho contra a separação que é tão presente na nossa sociedade. Casamentos saudáveis, testemunhos como o de vocês, testemunho de gente que está enfrentando situações, passando por dilemas, e hoje pode dizer assim, vencemos, 40 virou 80. De tão prazeroso que é esse negócio aqui, né? Uma delícia. Amém. Chegamos ao final. Você que está com a gente até agora, muito obrigado de estar com a gente. A gente vai fazer uma pausa aqui para o desafio da semana e a gente volta aqui para encerrar a nosso estudo, tá bom? Fica com a gente, assista aí o desafio da semana.
O que Deus pensa sobre o divórcio? Esse é um tema difícil de lidar, dolorido, porque quando um casal chega ao ponto do divórcio, são duas vidas ali afetadas, machucadas, feridas pela separação. E muitas vezes as pessoas carregam sequelas dessa separação para o resto da vida, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos, e a Bíblia afirma isso, que o casamento ele foi feito para ser para toda uma vida. É até que a morte nos separe realmente. Esse foi o propósito de Deus, o desejo de Deus em todo o tempo foi esse, que não houvesse separações, não acontecesse divórcio. O divórcio, ele surge pela vontade humana. Jesus ele chega a dizer que Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração dos homens, né? Então, nunca foi propósito de Deus. E então, é um tema difícil, é um tema sofrido, dolorido, mas os casais que estão em crise precisam conversar. Muitas vezes precisam de ajuda. Então, se o teu casamento está em crise, busca ajuda pastoral, busque ajuda de um conselheiro matrimonial, procure, peça socorro para que o casamento seja salvo. Quando não chegamos ao fundo do poço, às vezes ainda há esperança de uma reconciliação, há esperança de perdão, de restauração, e nosso Deus, ele é especialista em fazer todas as coisas novas novamente, né? Então, se o seu casamento está passando por crise, peça ajuda. Então, o nosso desafio nessa semana, converse entre vocês, entre marido e mulher, como está o casamento de vocês? Qual é o grau de satisfação, de prazer desse relacionamento? Tem problemas, tem dificuldades? Todo casamento tem, mas sempre há saídas, há alternativas. Nosso Deus, já falei, é especialista nisso. Mas se o teu casamento está bem, procure amigos, parentes ou pessoas lá do seu convívio na igreja que de repente estão enfrentando crises e leve uma palavra, leve um conselho, procure ajudar aqueles que estão em crise. Com certeza, Deus vai fazer a diferença. Muito bem! Seja essa pessoa ajudadora aí para a gente que está perto de você enfrentando essa situação. Tenha essa seriedade, mas tenha também essa misericórdia para ajudar casamentos que estão vivendo momentos de crise. Seja empático, leve a palavra de Deus, ore com essas pessoas. Antes ainda do encerramento, vou te chamar para assistir a Igreja Missionária. Eu queria depois encerrar aqui com o pastor Cícero e a diaconisa Sônia, eles vão orar pela gente. Eu quero que você fique com a gente até o final. Vamos lá para a Igreja Missionária e a gente já volta. Olá, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que bom estarmos em mais um programa Igreja Missionária. E hoje nós somos com os cristãos que sofrem no Egito. No Egito, os cristãos enfrentam discriminação em suas comunidades. As mulheres cristãs são assediadas nas ruas, principalmente nas zonas rurais, e as crianças sofrem bullying na escola. Grupos muçulmanos forçam cristãos a abandonar suas casas após acusações de blasfêmia. Esses incidentes ocorrem principalmente no Alto Egito, onde grupos islâmicos radicais atuam. O partido Salaf al-Nur, apesar de ser um partido religioso,
opera legalmente e exerce uma influência nas zonas rurais mais pobres. É difícil construir novas igrejas no Egito e os cristãos enfrentam hostilidade e violência de suas comunidades. Cristãos convertidos do islamismo sofrem pressão das autoridades e família para retornarem à sua antiga fé. Então eu quero convidar você para juntos orarmos pelo Egito. Vejam os pedidos. Vamos orar por proteção, provisão e coragem aos egípcios que deixaram o islamismo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Vamos também clamar pelos cristãos que enfrentam discriminação e abuso no trabalho, na sociedade, por causa de sua fé. Peça que confiem e tenham certeza do amor de Deus. E também vamos orar pela cura física, emocional e espiritual dos cristãos atacados e das suas famílias que perderam entes queridos por causa da intolerância religiosa. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos pelo Egito. Essa nação que no passado viu as intervenções poderosas do Senhor, aquele país que viu os milagres, os feitos do Senhor, hoje, meu Deus, ainda continua, em sua grande maioria, na cegueira espiritual. E eles precisam ser livres para encontrarem-se com Jesus Cristo, pelo Evangelho da Graça. Ajude, meu Deus, os cristãos que estão sofrendo no Egito. Dê a eles provisão, dê a eles, meu Deus, coragem, dê a eles, meu Deus, perseverança e ânimo para suportarem as hostilidades. Muitos dos nossos irmãos são discriminados no trabalho, discriminados nas ruas, discriminados nas escolas. Crianças sofrem agressões e hostilidade por causa de sua fé. Mas, meu Deus, nós pedimos que o Egito outra vez experimente a graça do Senhor, a obra do Senhor, a redenção do Senhor, para que os irmãos possam ser livres dos atos de opressão. Aqueles que são incrédulos, são infiéis, vejam a manifestação poderosa do Senhor, conheçam Cristo ressurreto, rendam-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Alcança essa nação, meu Deus, para que a tua palavra prospere no Egito. A palavra da salvação livre pessoas que hoje são cativos do pecado, são escravos do pecado, que eles conheçam a salvação em Jesus. Ajude todos os teus filhos, use cristãos, envia, Senhor, missionários para o Egito. Talvez alguns entre nós poderão ser enviados ao Egito para proclamar a fé. Quem sabe, meu Deus, de algum modo, aqueles que vão àquele país a turismo também sejam instrumentos da tua graça para ali semear as boas novas do reino. Nós pedimos que o Senhor cumpra a tua vontade, realize o teu querer para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês todos, que tenham uma ótima semana. Continue sendo missionário, continue orando pelo Egito. Nós voltamos no próximo programa, quando vamos orar pelo Catar. Deus te abençoe, seja missionário, tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. Muito bem, voltamos e agora a gente definitivamente vai encerrar esse estudo. Obrigado, Cícero e Sônia. Obrigado pela participação de vocês. É um privilégio fazer essa lição junto com vocês, apesar de difícil. Eu acho que a gente conseguiu falar do assunto, né, pastor? Eu acho que um título que poderíamos te dar, né? Um título que poderíamos te dar, você é um grande facilitador e minimizou bastante as coisas aqui, mas a complexidade do assunto, né? O cuidado, o amor que Deus nos tem ensinado a lidar com esse tema, que empiricamente, né? Ou seja, no dia a dia, né? Sim, sim. Lá na igreja local, na comunidade, na vizinhança, sim, entre os amigos, conhecidos, enfim, a gente tem essa vivência. A gente precisa de fato compreender a seriedade que é o divórcio, bem como tolerar as pessoas que se encontram nesse contexto e ajudá-las, auxiliá-las, né? Penso que o assunto é por demais pertinente, muito, mas muito, sempre atual, né? Sim. E vale a pena a gente lutar, porque nós estamos falando de família, né? Amém. A gente agradece a sua presença, compartilhe esse link com mais pessoas possíveis que possam ser abençoadas por esse estudo. A gente conta aí com
a sua ajuda para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas que conheçam a TV Viva Promessa. Aqui tem um QR Code que estava o tempo inteiro presente. Se você é professor de escola bíblica, quiser acessar conteúdos especiais para o professor, acesse esse QR Code e você vai ter acesso a outros conteúdos que podem te ajudar na hora do estudo da lição na sua igreja local. Obrigado para vocês. Vamos orar para encerrar esse assunto? Amém. Quem que vai orar? Opa, vamos lá. É o homem. Tá bom. Vai lá, pastor Cícero, ora para agradecer Ok. esse estudo para a gente. Mas vamos orar então. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos por o Senhor proporcionar esta oportunidade. Estamos tratando desse tema relevante, um tanto complexo, mas necessário, extremamente necessário. Frente a tudo que nós dissemos, Senhor, além de teorizarmos esse tema, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar agora no lar das pessoas que nos assistem, das pessoas que estão vivendo talvez esse dilema do divórcio, ou de alguém que possa de repente estar à beira do divórcio, ou pensando em se divorciar. Pai, nós pedimos a intervenção divina, que o Senhor tenha misericórdia e promova na vida deste casal, desta família, a graça e o poder para dizer não ao divórcio, sentarem, dialogarem, conciliarem e reconciliarem-se, a fim de que evitem, meu Deus, a ampliação desta terrível e dolorosa estatística, conforme temos visto no dia a dia da sociedade. Pai, nós suplicamos a tua bênção para a família, povo brasileiro, Pai, em nome do Senhor Jesus, quem nos assistir em qualquer outra nação, as famílias sejam abençoadas. Nós pedimos a graça também do Senhor sobre a vida da nossa igreja que lida com essas famílias, para que sejamos tolerantes, amorosos, misericordiosos, possamos, meu Deus, sermos inclusivos, com estas pessoas que sofrem este mal e dar a elas o tratamento que elas precisam, que elas carecem, na empatia aos seus contextos, na certeza de que Deus os ama, Deus os quer bem, Deus os perdoa, Deus os abençoa e Deus também os usa na sua missão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos aqui, meu Deus, com teus filhos e filhas nessa tela, em nome de Jesus, pela vida do pastor Júnior Mendes, que foi o nosso facilitador aqui nesse encontro, pela minha esposa que me ladeia, muito obrigado, meu Deus, pelas nossas cumplicidades, por chegarmos a esse denominador de 40 anos de casado, 42 anos de namoro. Muitíssimo obrigado, que o Senhor nos ajude a cumprirmos aquele voto que fizemos no altar até que a morte nos separe. Em nome do Senhor Jesus, cumprindo o texto bíblico que diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Em nome de Jesus é o nosso pedido pelas famílias, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado para vocês, obrigado você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra de novo nessa mesa na semana que vem, com uma nova série de lições. Um pouco mais para frente a gente vai ter uma outra lição aqui com esse casal e eu devo estar junto com eles. E a gente se vê no próximo estudo na semana que vem. Até lá, que Deus te abençoe.